E aí galera, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E eu vim lá de São Paulo até aqui o Rio de Janeiro para conversar com o 01 da SpaceX. O Luiz vai contar um pouco pra gente da trajetória dele. Mas antes da gente começar, se apresenta aí pro pessoal te conhecer. Fala galera, meu nome é Luiz Antônio, fui 01 da SpaceX esse ano. Graças a Deus e muito esforço, depois de muito tempo estudando. Estamos aqui para bater um papo com o Nicolas, dar satisfação falar com ele. Então vamos ver o que a gente pode dar de dica de estudo aí, falar da minha preparação, dessa jornada, compartilhar um pouco da história com vocês. Vamos ver, acredito que vai ser muito legal. E vamos lá, começando do início. Como é que você decidiu seguir essa carreira, seguir a carreira militar? Como é que você conheceu essa carreira e como você escolheu fazer isso? Cara, desde o início do ensino médio, assim, eu já tinha uma ideia de que eu podia seguir a carreira militar. Eu me identificava e me espelhava muito no meu pai, que é militar da FAB. No início do ensino médio eu tinha essa ideia de já seguir a carreira militar. Desde o primeiro ano comecei a dar uma focada mais assim nas matérias que caem mais nos concursos militares, tipo exatas, física, matemática. E aí eu fui ao longo dos anos estudando, né? Aí esse desejo se tornou um sonho, né, cara? Aí no final do terceiro ano ali eu me apaixonei pelo exército, fui estudar para a prova, graças a Deus deu certo. Primeiro colocado, não esperava, mas melhor que isso impossível. Com certeza. E falando ali no comecinho, quando você começou a estudar, você tinha dificuldade em alguma matéria específica? Tinha alguma que você sentia mais dificuldade para desenvolver? Ou todos eram muito parecidos? Como é que era? Cara, eu tinha dificuldade em física. Embora tenha muito de matemática e eu tenho uma certa facilidade, o raciocínio me embolava um pouco. Às vezes tinha muita matéria envolvida numa mesma questão. Às vezes mecânica com eletricidade, essas coisas. Isso me confundia um pouco, cara. Aí eu ralei nisso. Fiquei muito tempo, diria que 30% do meu estudo foi física. Ainda mais que passou a ter peso 1,5. Sim. Aí o professor Fucone, né, das estratégias militares, inclusive estamos aqui homenageando eles, me ajudou bastante. No final da preparação, o professor Tony também. As questões do nível um pouco acima da dificuldade da prova foram essenciais para eu conseguir o êxito. No final, gabaritar física, graças a Deus. Parabéns. E já falando do estratégia, como é que você conheceu? Foi pelo YouTube? Alguém falou? Como é que você conheceu a estratégia? Cara, eu sempre achei que o estudo online era mais produtivo para mim. Era mais flexível, eu estudava quando eu quisesse e não tinha muito aquela pressão de seguir o que todo mundo estava estudando naquele momento. Na sala de aula tem isso, né? Se o professor está dando uma aula, tu tem que assistir aquela aula, não tem jeito. E se tu falta uma aula, tu perde a aula inteira. Tu perde uma matéria inteira, na verdade. Então, eu optei pelo ensino online, comecei a dar uma pesquisada. Naquela época, o estratégia ainda era novinho e eu vi que o resultado é significante para o tempo de curso, né? Então, resolvi dar um voto de confiança para eles. Valeu muito a pena. E ainda falando de estratégia, tinha algum material que você achava que ele era melhor assim para você, que você mais gostava? Então, sei lá, videoaula, PDF, sprint, banco de questões. Tinha algum específico desses, de todos que eles disponibilizam, que você utilizava mais, que você gostava mais? Cara, eu gostava muito de simulados. Colocava em prática tudo que eu tinha estudado, né? Principalmente em física, né? Física, eu ficava até com medo do simulado. Difícil a prova. Sim. As questões enunciado curtinho para resolver o maior pontão. Mas era o simulado que me dava a noção de onde eu estava, né? Em que nível eu estava, se eu estava em condições de competir. Todas as matérias, eu lembro que em humanas, todo simulado praticamente tinha um conteúdo novo, que eu não tinha visto. Quando eu pesquisava sobre aquilo, me fazia aprender um monte de coisa nova. Os simulados foram essenciais para mim. E quando você começou, tinha alguma coisa, você montou algum cronograma, você tinha uma rotina específica? Como é que funcionou para você se organizar para começar a estudar e para levar o estudo ao longo do tempo? Como é que você se organizou? Eu não tinha cronograma não, eu decidia o que eu ia estudar no dia seguinte, na noite do dia anterior. Eu pegava aquilo que eu estava mais atrasado, seguindo o edital, seguindo na verdade a matéria do curso, né? Que cobre todo o edital. Então eu seguia a aula 00, aula 01, aula 02, aquilo que eu estava mais atrasado no dia seguinte eu estudava. Também dava um valor pro peso da prova, né? A matéria que tinha mais peso eu estudava mais, claro. Sem cronograma, na intuição. Acho que hoje eu vou estudar isso, hoje estou com vontade de estudar isso. Hoje não estou com vontade de estudar isso, mas preciso. Então eu ia nessa lógica. E para você fazer revisão e também para fazer anotações, como é que funcionava? Você tinha um caderno que você anotava, você ia no próprio PDF e anotava? Como é que funcionava para você montar as suas anotações? E como é que funcionava para você voltar nelas e fazer revisões? Como é que você separava isso? Em exatas, eu fazia as anotações do que eu lia no PDF, mas era bem básico, tipo fórmula, resolução de uma certa questão que para mim podia ser importante, algum raciocínio específico.
Em humanas, eu imprimia as aulas em PDF, lia, e ao ler eu marcava, né? Então na hora de revisar, o que eu fazia? Eu só voltava naquelas marcações que eu tinha feito, naquelas anotações a mais na borradinha da página ali, e aquilo era suficiente. Agora a gente já tinha comentado um pouco sobre simulado. Como é que você separava a sua semana para fazer simulado? Era todo final de semana? Como é que você fazia isso? E sobre prova anterior, você fazia elas desde o começo da preparação ou só mais para a reta final que você começou a fazer? Cara, simulado eu seguia o cronograma de estratégia, né? Teve, acredito que 10 simulados esse ano. Eu fiz todos na época que saíam. Alguns eu perdi por causa do atraso na matéria, eu precisava voltar. Eu achava que não seria muito proveitoso fazer o simulado sem ter visto muito da matéria que ia cair. Mas depois eu fiz de novo. Já no banco de questões tem uma opção lá para você voltar nos simulados, mesmo que você não tenha feito. Quanto às provas anteriores, eu não fiz provas anteriores porque muitas das questões já estavam juntas no material de estratégia, né? Eu diria até que eu fiz, né? Mas não no formato padrão, no PDF e tudo mais. Foi diluído nas listas que eu fazia. E você contou um pouco como é que foi a sua rotina ali ao longo da preparação. Chegando mais perto da prova ali na reta final, você mudou muito como você estava estudando ou continuou basicamente a mesma coisa? Você fez mais exercício, mais prova? Como é que foi ali pro finalzinho? Chegando na reta final, eu tava fechando o edital, né? Fechei ele bem pertinho da prova, 2 semanas assim. Então eu foquei mais em exercício, não tinha tanta teoria para ver. Só em humanas que eu dava mais uma lida, assim, pegava os PDFs, lia mais vezes. Em exatas eu atacava questões, cara. Abria o banco de questões, selecionava um conteúdo, botava lá tipo 40, 50 questões e ia até o final. Porque eu não entendia, eu via resolução. Muito em resolução vídeo, ajudava bastante. Foco em questão, foco em prova anterior diluída nas questões. Isso foi o que eu fiz na final. E eu quero saber um pouco também como é que você lidou com esse sentimento que a gente sente, principalmente na reta final, mas ao longo de toda a preparação, da incerteza de não saber se vai passar, se não saber se vai dar. Como é que você lidou com isso? E como é que estava seu sentimento antes da prova? Você já estava bem confiante, sabendo que provavelmente daria certo, ou você estava meio inseguro? Como é que estava esse sentimento com você? Insegurança, nesse caso, é um pouco normal, né? A gente passa um tempão estudando, aí sempre bate aquela dúvida, né? Quando você resolve uma lista, não tem um resultado que tu queria, bate aquela dúvida, pô, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Mas eram os simulados que me davam um pouco de uma nova energia ali pra continuar, porque eu via que a cada simulado que eu fazia, com mais teoria e mais foco nos estudos, eu subia na classificação. Chegou a ter alguns simulados, acredito que 2, eu consegui ficar em primeiro. Isso me deu bastante ânimo. Mas não tem como, não dá pra saber o que vai acontecer, não dá pra saber se o seu nome vai estar entre os 320. Tem muita gente também muito qualificada estudando junto. Esse pouco de desânimo que dá, às vezes, quando não tá dando muito certo, você resolve estudando mais. Estuda mais que você vai sentir mais confiante, pra chegar lá. E uma pergunta que eu vejo a maioria das pessoas fazendo é em relação à hora de estudo. Eu sei que às vezes isso pode não significar o quanto você estudou, mas como que era pra você? Quanto tempo mais ou menos você estudava assim em um dia? Que horas você acordava assim, mais ou menos, pra você ficar estudando? Quanto tempo você ficava estudando num dia? Cara, eu acordava assim 7 horas, 7h30 da manhã. Aí eu tomava café, né, fazia higiene ali básica da manhã. E aí estudava até eu sentia que o rendimento tava caindo. Eu não parava muito para muitos intervalos entre os estudos. Geralmente esse rendimento caía, eu ia almoçar. Almoçava, tirava aquela cochilada depois do almoço, né, daquela lambeira. Aí umas 2 horas voltava, 6 horas ali eu parava de novo, porque o rendimento estava caindo. Aí tinha um momento ali de oração com a minha família, normal, diário. E aí depois eu fazia revisão do que eu estudei no dia. Tipo, exatas eu fazia mais questões, humanas eu ia ler o que eu tinha anotado, marcado ali. E por volta de 9, 9h30 estava fechado o dia. E como é que você lidava com o treinamento físico, essas coisas ao longo da preparação? Você treinava todo dia? Como é que você fazia para conseguir treinar? Você não treinava tanto ao longo desse período para estudar bastante depois que começou a treinar? Como é que foi para lidar com ter que fazer um teste físico depois? Eu fazia sim atividade física, mas não era tão frequente como estou fazendo agora, né? Tipo, depois da prova. Era mais espaçado. 2, 3 vezes na semana no máximo. Eu dava uma corrida ali, procurava uma praça, dava uma corrida, flexão, procurava uma barra e é por isso. Abdominal também. Fazia o que tinha no teste físico, mas não forçava muito. Até para não cansar muito e voltando para casa poder estudar. E tinha alguma atividade que você fazia de descanso assim? Pode ser até dormir mais, sei lá, ver um filme, alguma coisa assim que você fazia para descansar? Ou ao longo desse período de preparação você focava 100% nos estudos?
Não, eu tinha uns momentos de descanso, sim, mas não tinha um dia padrão. Era quando tava cansado e não tava rendendo. Então eu gostava de assistir futebol, né? Geralmente quando tinha algum... Eu sou tricolor, Fluminense, Rio de Janeiro, né? Então quando tinha um jogo do Fluminense eu parava e ia assistir. Às vezes o jogo era meio chato, não dava muito descanso, mas... gostava de jogar videogame também, futebol, FIFA, galera do FIFA aí. Descansava mais também com sono. Dormia mais cedo. Assim, 10, 10 e meia tava dormindo. No outro dia acordava um pouquinho mais tarde, dava uma esticada, né? Era bom. E chegando agora perto da prova, teve algum imprevisto, alguma coisa assim, antes da prova que te fez você ficar com medo, nervoso, ou foi tudo de boa e você fez a prova assim tranquilamente? Como é que foi, tipo, os 2, 3 dias antes da prova? Teve alguma coisa assim ou foi bem tranquilo? Foram dias que a gente fica naquela ansiedade, né, pra chegar pronto, você deve saber. Passando um ano estudando, aí pertinho da hora ali, cara, dá uma certa... Pô, cara, tá chegando ali, é agora. Né? Foi um período, assim, de diminuição do ritmo. Né? Perto da época, assim, eu assisti aqueles eventos próximos da prova do estratégia, né? Premonição e revisão de véspera. Curti bastante, foi um momento ali de dar uma desligada, assim, daquele foco muito, diria, forçado, assim. Foi nisso, né, cara? Revisão, premonição, estudo mais passivo. Agora vamos falar sobre a prova mesmo, o dia da prova. No primeiro dia, a maioria das pessoas que eu conversei, tanto lá no segundo dia de prova, disseram que estava mais difícil, que sentiram mais dificuldade. Eu mesmo senti isso. Como é que foi pra você fazer a prova, ver o primeiro dia de prova? Pra você ele foi mais difícil. Como é que foi isso pra você? Cara, o primeiro dia, acho que, como você falou, né, de conhecimento geral que tava mais difícil, né, cara? Física subiu o sarrafo, o nível tá bem acima do normal. Em química, um modo de cobrar as questões está diferente, textos mais longos. Depois que saí do primeiro dia, cara, eu saí um pouco menos confiante do que eu imaginei que eu sairia. Eu pensei que fazendo a prova o primeiro dia já daria um alívio, pô, vai dar certo. Mas não foi essa sensação, né? No primeiro dia eu quis logo sair dali e ir pra casa, não bati muito papo com o pessoal ali. Mas até um pouco dessa sensação um pouco menos confiante. Não conferi o gabarito no primeiro dia, até para não piorar a situação. No segundo dia melhorou. A prova de matemática estava padrão, né? Nível que a gente estava acostumado, até pelas questões anteriores, né? Então foi uma em cima da outra, cara. Eu olhava o enunciado, sabia fazer, ia para a próxima, sabia fazer. Isso me deu confiança, né, cara? Aí eu segui para as próximas provas de História e Geografia em inglês com um pouco mais de aquela sensação que tá dando tudo certo. Eu acho que tô recuperando o que não fui bem ontem, achando que não tinha ido bem, né? Aí, matemática, no final das contas, deu tudo certo, consegui fazer as 20/20. Quando eu cheguei em casa, depois que eu saí da prova, aliás, né, no segundo dia, foi quando eu tive aquela sensação de, pô, acho que eu vou estar dentro. E agora, já aproveitando, estamos falando dos 2 dias, qual foi a sua quantidade de acerto, tanto no primeiro dia quanto no segundo dia? Cara, no primeiro dia, em português 16/20, em física gabaritei 12 das 12, química 8 das 12. No segundo dia, matemática gabaritei, história também, graças a Deus, e geografia 10 das 12. Boa, 89 questões no total, né? Em inglês errei uma, 19 questões no total. E qual foi a sua sensação ao corrigir a prova, assim? O que se sentiu quando você viu o seu resultado, viu a sua nota, que, assim, quase certeza que você estaria classificado, só tirando o fato de ainda ter a redação para corrigir. Isso. Mas tirando isso, você já tinha quase certeza. Como é que foi a sensação ao corrigir a prova? Cara, eu só fui corrigir dos 2 dias, né? Depois que eu cheguei no segundo dia, né? Então, quando eu fui corrigir o primeiro dia da prova, já estava gravada a live, né? Foi mais rápido, mas eu estava um pouco mais apreensivo, né, cara? Pô, como é que eu fui? Será que vai dar? Mas aí, à medida que eu fui corrigindo português, eu vi, pô, nota boa, 16. Física, se surpreendi, nunca imaginei que acertaram 12 das 12. E química, pela mudança de cobrança, achei que tava tipo, um padrão, 8 das 12, assim, uma boa nota. Quando fui corrigir o segundo dia, que aí deu aquela sensação de... Eu fiquei feliz, né, cara? Foi 20 das 20 matemática, 12 das 12 história, aquilo deu um ânimo a mais, né, cara? Aí depois no final, 89, aí nota 89/75, foi quando eu não tinha como ter certeza absoluta, claro, né, mas foi quando aumentou a minha sensação de que meu nome ia estar na lista de classificação. E agora eu quero perguntar pra você uma pergunta dividida em 2 períodos. Você já tinha pensado, já tinha passado pela sua cabeça a possibilidade de ser o 01, isso antes de fazer a prova, e logo que você corrigiu a prova, quando você viu sua nota, a quantidade de questões que você acertou, também passou na sua cabeça em ser 01, ou em algum desses momentos não passou? Não, cara, nunca passou pela minha cabeça ser 01. Eu estudava pra ficar nas vagas. Acredito que todo mundo faz isso, né?
0-1 nunca foi um objetivo. Assim, eu sempre foquei pra, claro, ficar na melhor classificação possível, lógico. Mas 0-1 é um negócio meio assim, parece intransponível quando a gente vai estudar, né, cara? Aí, com as dificuldades que a gente vai enfrentando, fiquei bastante surpreso com o resultado, assim, bem... não imaginava que quando sair a lista ali, pegar com 89, 75, eu ficaria em primeiro. Até porque, normalmente, o primeiro fica com mais de 90, né? Sim. Ano passado foi assim, acho. Então, foi uma surpresa. E como é que foi pra você? Como é pra você agora, depois já passou a parte mais difícil, que é a parte da prova mesmo, assim, a que a gente fica mais tempo estudando é essa. Como é que tá pra você, depois já passou isso, lidar com outras coisas, exames, treinar pro TAF, e como é que é a sensação de já tirar essa mala, esse peso das costas? À medida que a gente vai fazendo essas etapas assim mais leves, né, preparação pro TAF, exames de saúde, vai consolidando aquela ideia na mente, né? Pô, cara, vou pra SpaceX. Vai tirando, o peso das costas vai diminuindo aos poucos, né, cara? Eu pedi pro pessoal mandar umas perguntinhas lá no Instagram e eu separei 3 para você responder. Mas antes disso, eu quero que você faça uma análise aí da prova da SpaceX atualmente. O que você acha que está sendo a tendência da prova? Quais matérias estão aumentando o nível, diminuindo o nível, ficando igual? Então, o que você está achando da prova da SpaceX hoje? Cara, física acho que é notável para todo mundo, tá aumentando o nível, né, cara? Começou com isso em 2020, 2019 tinha sido bem tranquilo, 2020 subiu um pouquinho, 2021 mais ainda, agora todo mundo sabe, né? Foi o nível mais difícil da prova de física, acredito, da SpaceX. Química, a forma de cobrança mudou, mas o nível eu acredito que seja o mesmo. Português, matemática no padrão. História, teve a prova do ano passado que foi bem diferente do normal, bem específico. Esse ano voltou pro padrão, acho. Em geografia, normal, padrão. Em inglês também. Então agora vamos para as perguntinhas do pessoal que mandou lá no Instagram. Se você não mandou pergunta é porque não está seguindo no Instagram, então vai lá para você não perder essas oportunidades. Vamos lá, a primeira pergunta que mandaram aqui é: qual o principal fator nos estudos que te diferenciou dos demais aprovados? Ou seja, o que te fez ser 01 na sua opinião? Cara, difícil dizer o que me diferenciou dos demais, né? Até porque eu não sou ninguém para dizer porque eu sou diferente dos outros, né? Eu diria que o que eu imagino que pode ter me levado a essa posição na classificação geral tenha sido o esforço, cara. O esforço sempre supera o talento, né? Outra pergunta que mandaram no Instagram também é se você fazia questões de nível mais alto da prova. Então, AFA, EFON, IME, ITA, chegava a fazer questões de nível muito mais alto. Como é que era isso? Cara, IME e ITA eu nunca cheguei a fazer. Um nível um pouco assim, bem acima, né? Agora, AFA e EFON eu cheguei a fazer algumas vezes. Até porque física e matemática... matemática nem tanto. Física estava subindo o nível, eu imaginava que podia chegar algo próximo disso, né? Então, até com as questões do professor Foconi, nos simulados, né? Que era bem um pouco acima, bem acima, pra falar a verdade. Mas na hora da prova, depois do resultado, que você vê que aquilo era intencional, né, cara? Que fazia todo sentido cobrar aquele nível um pouco acima para que o êxito na matéria fosse concretizado. E agora a última pergunta que mandaram aqui é como lidou com a procrastinação? Então, como lidar com essa preguiça que aparece ao longo dos estudos? Eu diria que quando a gente tem um sonho, né, cara, a gente não pode deixar a preguiça parar a gente, né? Tem dias que a gente fica um pouco cansado, né, mas a gente tem que ter um pouco, diria que eu sou jovem, mas não me levem a mal por dizer isso, mas a gente tem que ter um pouco de sabedoria para discernir o que é preguiça e cansaço, né, cara? Então, quando a gente vê que aquele sensação de cansaço que a gente está sentindo passa a ser muito regular, acho que a gente tem que abrir o olho e se tornar mais atento nisso, né, cara? Para evitar procrastinar, né? E agora, para finalizar, tem muita gente que está assistindo, tanto que já fez a prova e acabou sendo reprovado, então não foi aprovado, vai ter que fazer a prova de novo. E tem pessoas aí que acabaram de começar a estudar. Se você pudesse passar uma mensagem para esse pessoal, o que você falaria para eles? Então, uma mensagem aí que você passaria para quem ainda está estudando. Cara, eu diria que para quem ainda não conseguiu nesse ano passar na prova que quer, não desiste. Vai ser difícil, você já vivenciou um momento desse, né? Vai ser árduo, vai ser muito doloroso, mas no final, quando você vê seu nome lá na lista de classificação, é quando você vai relembrar todo aquele momento difícil, todas as dificuldades, você deve saber disso, né? Vai ter uma sensação de vitória ainda mais consolidada, assim. Tu vai ver que todo aquele esforço valeu a pena, né? Que todo aquele período de estudo, todo aquele período de abdicação de muita coisa foi proveitoso. Então, cara, não desiste, a sensação de vitória depois é inconfundível. É algo que você nunca vai esquecer na vida. Imagino que eu nunca esqueço, acho que o Nicolas também nunca vai esquecer. Então, cara, foca, vai dar.
com estudo, com foco, com determinação, mesmo que não seja a classificação na prova que você queira, que você almeja, você vai engrandecer como ser humano, cara. O conhecimento ninguém tira de você nunca. Então, se esforça, entra na empreitada que vale a pena. Muito obrigado aí, Luiz, por ter aceitado vir compartilhar essa trajetória com o pessoal, que eu tenho certeza que ajudou muita gente, vai ajudar muita gente. Meus parabéns, tanto por ter sido aprovado, quanto por ter sido o 01 da SpaceX. Assim, a gente estudou para a mesma prova, então a gente sabe a dificuldade que é de estar nos 320, você imagina de estar no 01, então parabéns. E muito obrigado por ter aceitado. Então, se você gostou aí do vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal. E é isso, a gente se vê lá em janeiro na SpaceX. Tamo junto.